Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Vamos meditar na palavra do Senhor. Nós finalizamos mais uma série de mensagens na semana que passou. E hoje e na próxima quarta-feira, nós teremos algumas mensagens mais aleatórias. Nós vamos estar ministrando todos os dias. Nós não vamos fechar a igreja no Natal, nem no Novo. Veja que dia 25 vai ser uma quarta-feira e nós teremos, obrigado, amada. Nós vamos ter o nosso culto de Natal. Apesar de nós já termos as festividades acontecendo aqui nessa próxima terça-feira, com o evento do The Chosen aqui na igreja, nós queremos ministrar nesse dia 25 para as pessoas que, quem sabe, não estão com as suas famílias aí, pessoas que não vão estar viajando. Então, no dia 25 de dezembro, nós teremos um culto. Obviamente que falaremos sobre o aniversariante do dia. Vamos falar de Jesus. Aí alguém diz assim: pastor, mas Jesus não nasceu no dia 25. Eu sei também disso. Mas é o dia que o mundo celebra o Natal. E cada vez menos tem celebrado o Natal com Jesus. As pessoas têm, de alguma forma, maquiado o Natal para ser apenas a festividade, apenas um momento de muitas vendas, de muitos presentes, mas tirando Jesus do foco. Ele é o cara do Natal. E nós sempre vamos falar de Jesus. Independente dele ter nascido nessa data ou não. Eu sei que eu estou colocando pessoas em crise aqui, porque não imaginavam isso. Ele não nasceu no Natal, não nasceu nessa data, enfim. Mas nós usamos essa data mundialmente para celebrar aquele que nasceu para nos salvar. E depois, no dia 1º, que vai ser uma quarta-feira, nós vamos iniciar as primícias, que vão ser 7 dias de culto seguidos. Fique tranquilo, você vai poder ir para a tua casa. É 1 horinha de culto, você vai para casa e volta no outro dia. Tá certo? Não precisa ficar os 7 dias aqui. Pessoas que pensam: meu Deus, será? 7 dias a gente vai aguentar? Não, o pessoal ficou no cenáculo, né? Clamando ao Senhor até que desceu o Pentecostes, o Espírito Santo sobre eles. Mas fica tranquilo. Nós temos culto das 19 às 20. E o culto das primícias, ele é bem focado. Nós temos 1 hora, cada dia uma mensagem diferente, sobre algo diferente, para abençoar todo o ano de 2025. É uma experiência maravilhosa. Quem não veio nunca pensa assim: ó, gente, 7 dias direto na igreja, será? E ainda mais no começo do ano. Eu vou dizer para você que tem pessoas que vieram da praia, estavam na praia, e eles vieram da praia, participavam do culto, voltavam, no outro dia estavam aqui de novo, para participar das primícias. No ano passado nós não tivemos transmissão, tinha que vir aqui, e as pessoas vieram, não era exatamente aqui, era na outra congregação, mas foi bênção demais. E os relatos
é de que aquele foi, para essas pessoas que nos relataram, um ano totalmente diferente. Porque nós consagramos a primícia para Deus. E você vindo, você vai entender o que é primícia. E quando essa chave vira na sua cabeça, pronto. Aí você vai entender e vai prosperar, porque vai entender o princípio, a primícia e o que é entregar o melhor para Deus. Quero compartilhar com você uma palavra que está descrita em Números, livro de Números, capítulo 14, é lá no começo da Bíblia. Fica dentro do Pentateuco, que é os primeiros 5 livros da Bíblia. Pentateuco são 5 livros escritos por Moisés. Não fala de penta, você já sabe, né? 5. O brasileiro sabe bem o que é penta. E por muito tempo acho que vai continuar sabendo só o que é penta. Que está difícil chegar ao hexa. Mas enfim, estamos aí. Números capítulo 14, verso 7. Olha o que diz aí o texto. Também está no telão para você. Deixa eu só colocar algo aqui, contendo algumas pessoas que trouxeram as suas Bíblias, estão vendo? Nesse próximo domingo nós teremos um culto de ação de graças aqui na igreja. Um culto de gratidão por tudo que Deus fez nesse ano. E Deus fez coisa nesse ano, meu Deus. Só de você olhar ao redor, você já sabe que Deus fez muita coisa. E por ser um culto festivo de ação de graças, todos os obreiros estarão aqui. E o Ministério Infantil também vai participar do culto, por isso que neste domingo, nós não teremos o Ministério Infantil acontecendo. Eles ficarão durante todo o culto aqui conosco, tá certo? Só para avisá-los. Números capítulo 14, versos 7 e 8 diz assim: E disseram toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, aonde há leite e mel com fartura, e a dará para nós. Agora eu quero correr com você lá para o Salmo de número 37. Salmo 37, meio da Bíblia quase. Salmo 37, versos 4. Olha o que diz o Salmo 37. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Verso 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Existe uma outra versão que diz, e Ele fará. Mas eu gosto muito dessa versão bíblica que diz, Ele vai agir. Se você entrega o caminho, Ele age. Por que Deus não age na minha vida, pastor? Você entregou o caminho? Eu estou vindo na igreja. Existe uma diferença de vir à igreja e entregar os nossos caminhos ao Senhor. E nós vamos ver o que a Bíblia quer nos dizer com isso. Eu quero começar com uma pergunta para você meditar nesse tempo que nós temos. O que você quer conquistar? Você sabe, é claro esse alvo para você? O que você quer conquistar? Talvez não mais para 2024, mas talvez para 2025. Ou talvez para você não importa o ano, você está numa continuidade, você está em busca de algo. Mas você sabe o que você está buscando? Ou estamos apenas buscando qualquer coisa? Buscando encontrar algo, e qualquer coisa que encontrarmos, então está ótimo, porque já é algo diferente do que vivemos. Há muitas pessoas que se contentam em viver dessa forma. Vamos ver onde é que vai, vamos ver o que vai dar. Mas o que você quer conquistar de verdade? Quando você tem um alvo, as coisas ficam mais claras ao seu redor. E eu não estou nem falando espiritualmente, mas eu estou falando algo que começa trabalhando no seu intelecto, na sua mente. Vou citar algo aqui para você, que você vai perceber muito facilmente.
Não estou nem dizendo coisas que você fala que quer e começa a aparecer no teu Instagram, porque isso já está relacionado ao seu celular, ao microfone dele e a tudo mais que você pesquisa que começa a jogar na tua frente. Mas, para você ver como a nossa mente ela é poderosa e focada, quando você começa a olhar um carro, e você está procurando um carro, e você agora tem a marca dele muito clara, eu quero comprar uma Hilux. Você anda na rua, só aparece aquele trem na tua frente. Você faz a curva de casa, o vizinho não tinha, parece que agora ele tem. Está ali estacionado um. Por onde você anda, você está vendo aquele modelo, às vezes até a cor que você procura, fica na tua frente. Será que esses carros não existiam na cidade? Claro que sim, mas você não os via. Mas agora, você ficou focado. Você trouxe isso à sua mente, e então você começa a vislumbrar. É dessa forma que acontece com as coisas que nós queremos conquistar. Se nós não temos um foco, então qualquer lugar que a gente vá, está ótimo, aonde a gente chegar está bom, e a gente não se frustra, e muita gente trabalha com isso, né? Não quero me frustrar, então nem coloco o alvo, porque onde eu chegar está bom. Isso é uma vida medíocre, né? E medíocre quer dizer na média. Por que na média? Porque a maioria das pessoas faz isso. Seja acima da média, tenha um alvo muito claro, o que você quer conquistar, aonde você quer chegar, o que você quer fazer. E existem coisas que nós precisamos, existem coisas que nós devemos e existem coisas que nós queremos. E entre o que queremos, o que devemos e o que precisamos, o que torna-se prioridade? Porque nem sempre estamos em busca do que precisamos, mas muitas vezes estamos em busca do que queremos. Porque queremos muito mais do que devemos. E ficamos devendo por querer demais. Não sei se entendeu o trocadilho, mas... Porque queremos muito o que não devemos, ficamos devendo o que buscamos. E isso é um grande problema dos tempos atuais. Nem tudo aquilo que nós queremos, nós precisamos. E muitas vezes nós nem devemos. Mas são alvos que nós colocamos diante dos nossos olhos e nos fazem nos perder. Se nós olharmos para o povo de Israel, o alvo deste livro de Números que eu li aqui, nem sempre aquilo que eles queriam era aquilo que eles deviam. E nem sempre fizeram o que deveriam fazer. A Bíblia vai contar, dentro de uma história mais ampla, que eles precisavam expulsar o mal que estava naquela terra, para ficar na terra e ser bem sucedido. Mas eles negociaram com o mal da terra, para não precisar ter o esforço de expulsá-los. E isso fez com que a vida inteira eles tivessem que lidar com isso. Quando nós não entendemos que precisamos fazer uma limpeza completa, nós passamos uma vida inteira não conquistando, porque permanecemos com o mal em nós. Existem coisas que não dá para negociar, gente. Não se negocia com terrorista, não se negocia com Satanás, não se negocia com o inimigo, não se negocia com vícios. Se você tem uma fraqueza, se você tem um problema, você tem que passar longe disso, porque senão você vai cair. Porque isso vai te dominar, em algum momento isso vai acabar contigo. Você tem que passar longe, você não pode negociar. Há pessoas e pessoas, há estruturas e estruturas. O que você quer conquistar demanda de você decisões. Nós precisamos ter uma base muito sólida, e esta base sólida, para que nós venhamos a edificar algo novo, agora para 2025, que está aí, dentro dos seus projetos de vida. Essa base se chama Deus. Jesus é a nossa rocha. Quando nós pautamos a nossa vida e nós começamos a estruturar a nossa casa espiritual, a nossa vida, os nossos sonhos no Senhor, então esses são sonhos que vão durar, que podem vir a tornar-se realidade. Nós devemos organizar essa nossa vida pessoal, para que tudo aquilo que nós venhamos a conquistar possa ser protegido também, porque há muitas pessoas que até conquistam bastante coisa, mas não permanecem com elas. Talvez isso já tenha acontecido contigo. Quantas coisas que você conquistou, conseguiu, e você diz: meu Deus,
na mesma medida que eu conquistei, parece que eu perdi, não consegui manter, porque grande parte das pessoas, elas se preocupam apenas em conquistar, mas não em proteger. Os reinos sempre tiveram muros muito altos nas suas cidades, porque eles se preocupavam, principalmente quando eles saíam para as batalhas, em deixar guarnecida a sua cidade, para que quando eles voltassem com os despojos de guerra, não chegassem e não encontrassem mais suas esposas, seus filhos, ou mesmo a sua casa. E grande parte das famílias hoje, das pessoas, estão muito preocupadas em angariar, em conquistar, em fazer, enfim, até mesmo ministerialmente às vezes, em fazer algo pelos outros, mas esquece da sua casa, esquece da sua família. E nós precisamos de uma base muito sólida, e essa base sólida, ela é Deus, e depois a nossa casa. Ela precisa ser a nossa base sólida, de maneira que, depois de eu passar por tantas lutas na rua, na cidade, buscando os recursos para a minha vida, lutando até por vidas mesmo, por pessoas, eu volte e eu encontre a minha casa bem. Grande parte das pessoas deixam a sua casa de qualquer forma. E quando eu falo deixam a sua casa, eu não estou falando só de quem sai, mas de quem permanece também. Porque às vezes permanecemos dentro de casa, mas não cuidamos dela. E aí o lugar não é almejado para que volte-se alguém para lá. Porque quem quer voltar para um lar de destruição, quem quer voltar para um lar chato de se viver? Então é preciso que nós tenhamos cuidado, porque queremos muitas conquistas, mas mais do que conquistar, nós precisamos aprender a manter o que nós temos, a permanecer e glorificar a Deus por aquilo que nós já conquistamos. Você consegue entender de que Deus entregou salvação para você, e isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque se nós não tiver mais nada nessa vida, já temos a salvação nele, porque num abrir e fechar de olhos, tudo isso se vai, é muito rápido, e aquilo que você entregou para o Senhor, o seu coração, é o que vai determinar a tua eternidade. Eu gosto muito daquele recorte que tem do filme Paulo, apóstolo de Cristo, e você já deve ter visto, porque isso circula pela internet, quando Paulo olha para aquele centurião, e ele diz: você já velejou, e você pegou um pouco de água nas suas mãos, do mar? E ele diz sim, e ele diz: então quando você pega um pouquinho de água, logo aquela água começa a escorrer por entre seus dedos, e você faz de tudo para manter aquela água, mas daqui a pouco ela vai. Assim é a nossa vida. Ela está, desde que você nasceu, ela está escorrendo pelos seus dedos, e um dia se vai. Mas o oceano é a vida eterna, da onde nós fomos tirados e para onde um dia nós voltaremos. E a nossa preocupação às vezes é com esse punhado de água que nós temos aqui, esquecemos da vastidão de tudo que Deus tem para nós. Agora, para onde nós iremos? Vamos voltar para o oceano, vamos voltar para o Senhor, ou vamos para a perdição? Guarde aquilo que você tem, glorifique a Deus por aquilo que você tem, mas foque no que você quer conquistar. Guarneça bem o que você hoje tem, a sua casa, a sua vida espiritual, para que você possa sair a conquistar, para que você possa continuar lutando pelos teus objetivos, mas que ninguém roube o que tem de mais precioso em você. A Bíblia diz: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E são fatos de que nós às vezes não paramos para pensar. E as conquistas, elas são muitas. A pergunta foi: o que você quer conquistar? As conquistas vão desde um relacionamento novo a uma resposta de Deus para o relacionamento que você já tem. Também é uma conquista. Desde firmar raízes ou mudar de lugar. Tudo são respostas que nós precisamos em Deus. As conquistas sempre vão falar de algo que nós ainda estamos lutando para. Ninguém vai ter uma conquista de algo que já tem. As conquistas sempre são em cima de algo que nós ainda não temos, que nós almejamos, e que demanda o nosso esforço, que precisa que a gente trace planos, e esses planos estejam muito claros diante de nós. Eles demandam esforço. Ninguém vai conquistar nada em casa, sem sair de casa, e sair de casa num sentido aqui figurado, né? Mas precisamos nos mover, precisamos nos mexer, precisamos ir adiante. Quando nós pensamos nesse termo, precisamos vencer, esse termo vencedor, ele precisa ser olhado com muito cuidado para nós, porque desde pequeno nós somos ensinados que para um vencer, o outro tem que perder.
Isso, para um espírito competitivo, é tão complicado, porque algumas pessoas não conseguem trabalhar em sinergia com as outras. Ela precisa estar na frente, e não importa o que aconteça para que eu vença, eu esmago quem estiver na frente. Isso está presente em muitas pessoas, mesmo dentro do evangelho, mesmo dentro de uma igreja, mesmo dentro de um casamento. Há quantas pessoas que o seu ímpeto em vencer, ou em aparecer, ou em ser melhor, é tão grande, que existe competição de marido e mulher, e os dois estão numa constante briga para saber ou quem ganha mais, ou quem é melhor, ou quem faz melhor as coisas, ou quem os filhos gostam mais. E gente, aí nós nos perdemos. Por quê? Porque lembra, e dois agora são um só, e é dois para trabalhar por um objetivo, para que os dois possam juntos alcançar algo. Mas quando nós permitimos que esse espírito competitivo entre no nosso coração, nós nos dividimos e não conseguimos conquistar nada, não conseguimos ir avante, não conseguimos chegar nos objetivos e conquistas. Por isso que os anos vão passando. Quantos relacionamentos que cada um está lutando pelos seus próprios objetivos, e está tudo bem que algumas vezes os sonhos que a esposa tem são um pouco diferentes dos sonhos que o marido tem, mas aqueles sonhos diferentes em que assim, vamos lutar por isso aqui juntos e vamos conquistar, e depois nós vamos lutar por isso aqui. É aquela faculdade, o marido diz assim, não, pode ficar tranquilo aqui, eu vou ficar com as crianças, a gente vai fazer, e você vai se formar, e depois eu faço a minha. Acontece? Glória a Deus se acontece. Mas alguns dizem, então quer dizer que tu vai estudar e eu não posso, e ficam naquela disputa louca, fica um cabo de guerra dentro de casa. Você precisa entender que para ser um vencedor, nem sempre você precisa derrotar alguém que está perto de você. Às vezes você só precisa de ajuda. Você já parou para pensar que grande parte das histórias motivacionais, muitas vezes foi usado isso, talvez hoje nem se usa mais tanto. Eles diziam assim, os coaches falavam muito isso. Sabia que você é um vencedor? E a pessoa, não, eu estou me sentindo derrotado. Não, você é um vencedor, porque a primeira corrida desta vida você venceu. Você derrotou milhões de outros espermatozoides e você chegou lá. Você é um campeão. E a gente fica pensando, uau, olha só, pelo menos naquela época eu corria, cheguei na frente, fui resistente. Mas certa vez alguém disse algo e me fez pensar, porque ao invés de pensar que você derrotou todos os outros, você não para pensar de que todos os outros lhe empurraram para frente dizendo, vai lá, é você o cara, nós estamos aqui para ajudar você. E de que já na tua concepção, alguém morreu para que você tivesse vida, de que alguém se esforçou para te empurrar para frente, para que você chegasse lá e você nascesse. Está tão dentro de nós a questão de vencer e derrotar, que nós não pensamos talvez desde o começo dessa primeira corrida, você teve milhões de outros seres que poderiam ser, mas que empurraram você para que você fosse. E esse é o teu momento, e esse é o seu momento de entender tudo isso, de que na vida continua sendo dessa forma. Nem todo mundo quer puxar você para baixo. Tem gente que simplesmente está querendo empurrar você para que você alcance. E é o que nós fazemos com os nossos filhos, porque vai chegar um momento da sua vida que você não vai mais conseguir avançar, e que você vai ter que colocar esse moleque no teu colo, empurrar o máximo que você pode, colocar ele no andar de cima e dizer, filhão, te preparei até aqui, agora é você, corre e conquista. Aonde o pai não chegou, você vai chegar, e aonde você não chegar, os meus netos vão chegar, porque eu estou trabalhando para a geração, eu estou trabalhando para o futuro, eu estou trabalhando para que a minha geração possa chegar aonde eu nunca consegui chegar. E quando nós temos essa mentalidade, nós temos uma mentalidade de conquista, uma mentalidade de alguém que vai além. Como é que nós conseguimos projetar as coisas? Como projetar as nossas conquistas para 2025? Talvez uma das perguntas que nós devemos fazer com tudo aquilo que a gente pensa em conquistar, seja, o que eu quero conquistar, será que fere os princípios de Deus?
Será que nós paramos para pensar que aquilo que nós queremos, se isso fere ou não o que Deus tem como princípio? Porque na Bíblia, já lemos de que o Senhor diz, né? Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Estão pedindo errado. É uma coisa que não está de acordo com a minha vontade. Será que muitas coisas que nós pedimos estão ferindo a vontade de Deus? São coisas para o meu mal? Será que aquilo que eu desejo conquistar, será que fere o que eu estou construindo já em mim? Tudo que você edificou até aqui, será que aquilo que você está tendo como alvo não vai ferir, destruir o que você conquistou até aqui? São perguntas que nós precisamos sempre fazer. Aquilo que eu quero está segundo a vontade de Deus ou não? Será que Deus está nesse negócio? Eu posso convidar Deus para ser meu sócio nisso? Eu posso trazer Deus para esse negócio? Eu posso trazer Deus? Deus tem prazer nisso que eu estou edificando aqui ou não? Parece um pouco esquisito perguntar isso, mas os lugares onde você entra, as coisas que você vê, as coisas que você faz, você consegue imaginar Deus ao teu lado? Porque isso é muito determinante. Porque quando nós começamos a pensar com essa mentalidade, nós conseguimos entender de que vários lugares onde nós estamos, coisas que nós falamos, com quem nós estamos, nem sempre agradam a vontade de Deus. E como é que nós vamos prosperar? E como é que nós vamos conquistar? E como é que eu posso pedir para Ele fazer isso? É a mesma coisa quando você quer fazer, quando você era criança, e você queria cometer uma arte, nós nos escondíamos dos nossos pais para fazê-lo, não era assim? Ou alguém dizia, mãe, tu me ajuda a fazer tal coisa, e era errada, enfim, né? Quando a gente ia subir numa árvore, ou ia fazer alguma coisa que a gente sabia que, a gente não dizia, ô mãe, vou subir ali em cima daquela árvore ali, tu fica embaixo olhando. Não, o chinelo cantava antes, né? Não tinha como. Então por que nós fazíamos as coisas escondidas? Porque nós sabíamos que a mãe e o pai não iam provar. Grande parte das coisas que nós fazemos, Deus não aprova. Ele não está nesse negócio. E quando dá errado, e quando a gente cai da árvore, e quando o negócio dá ruim, para quem a gente vai? Gente, sempre foi assim, você caiu, você machucou, não importa o que aconteceu, você vai voltar para o pai e para a mãe, porque sabe que eles podem resolver. É assim que as pessoas fazem também. Elas não pedem para Deus se elas podem fechar um negócio, se elas podem entrar na sociedade, se elas podem, enfim, casar, ou se elas podem namorar essa pessoa, ou se elas podem o que for, não pedem para Deus, mas quando dá errado, elas correm para Deus. O bom é porque assim como os nossos pais, que não ignoravam o braço quebrado, dizendo assim, te vira, mas brigavam até conosco, mas nos colocavam no carro, ou chamavam alguém, e nos levavam ao hospital, e passavam o tempo ali conosco, e nos levavam para casa, e nos cuidavam. O nosso Deus faz a mesma coisa. Ele ainda está pronto para atender você, mesmo que você tenha errado. Mesmo que você focou nas coisas erradas em 2024, e está chegando agora no final dele, você não tem nada para apresentar. E você tem só a tua frustração, dizendo, Senhor, por que eu fiz da minha vida? Porque você não entregou o teu caminho ao Senhor. Eu comecei lendo, de que a comunidade de Israel estava para conquistar algo gigante. Era a terra prometida, gente. Mas tinha gigante naquela terra, e alguns vieram dizendo, não, tem gigante, acabou para nós, não dá, não tem como. Assim como nos dias de hoje, você pode olhar para a economia brasileira, você pode olhar para o governo, você pode olhar para a cidade, você pode olhar para as tuas limitações, você pode olhar para a tua conta bancária, você pode olhar para a tua realidade, e dizer, tem muito gigante, não vai ser possível, não consigo. 2 daqueles homens, dos 12, 2 apenas, disseram, não, a terra é muito boa. Gente, existe coisas a serem conquistadas, e são coisas muito boas. E ele então dá a chave do sucesso, quando ele diz, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e Ele vai dar para nós. Se o Senhor se agradar de nós, se Ele se agradar de você, se Ele olhar para ti e ver o teu coração sincero, um coração que não guarda rancor, um coração que não está em disputa com ninguém, um coração que não está se medindo por ninguém,
que não quer arrancar o outro do lugar para chegar lá, mas um coração, um Deus de verdade. E quando Ele se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra, Ele vai nos dar a conquista, Ele vai mudar a nossa história. E eu fiz questão de ler com você o Salmo de número 37, porque aqui está dizendo assim: deleita-te no Senhor, ou seja, te coloca em Deus, entrega o teu caminho para o Senhor, que o teu coração seja dele, porque Ele concederá os desejos do teu coração. Veja, como é que a Bíblia se contradiz? Parece que sim, né? Porque ela diz que Deus não vai responder às orações, porque a pessoa quer gastar nos seus próprios deleites, ou seja, naquilo que ela quer fazer. Mas aqui diz que se eu me deleitar no Senhor, Ele concede o que o meu coração deseja. Parece que está se contradizendo, mas não, porque Ele pode responder os desejos do teu coração, desde que o teu coração seja dele. Porque se o teu coração estiver cheio do Senhor, não vai ter lugar para coisas que vão te afastar dele. Encha o teu coração de Deus, encha, permita que o teu coração seja cheio do Senhor, porque se você encher o teu coração, você vai conquistar a terra, você vai chegar lá. Em Josué, e foi Josué que falou isso, né, para o povo: olha, se Ele se agradar de nós. Em algum momento, esse Josué, ele se deparou com um momento difícil da sua vida, porque ele tinha que assumir algo que ele não se julgava capaz de fazer. Ele tinha que substituir Moisés, e Moisés era o cara. Ele era mais paciente, ele era mais sábio, ele tinha mais intimidade com Deus. Moisés era melhor em tudo, mas Moisés morreu, e ele preparou Josué para isso. Mas Josué está diante de toda uma congregação que não era deste tamanho, era muitas e muitas vezes maior, e ele temeu, ele se sentiu incapaz, ele sentiu que ele não podia. E aí Deus vem em Josué capítulo 1, versículo 9 e diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Aonde você for, eu vou com você. Porque enquanto ele estava olhando simplesmente para a capacidade humana dele, que ele não tinha, Deus estava olhando para o coração dele. E o coração de Josué era cheio de Deus. O coração dele estava no Senhor. E lembra o que a gente leu? Que você deve entregar o teu caminho ao Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O caminho de Josué estava no Senhor, e Deus ia conceder tudo. Ele estava neste momento desanimado, porque ele não conseguia ver como. E a palavra desanimado, ou seja, sem ânimo, a etimologia da palavra ânimos vem de ânima, alma, sem alma. E quantos de nós nesses dias estamos sem alma? Ânima também é símbolo de coragem, força, vontade, e as pessoas estão desanimadas, sem alma, sem coragem, sem força. Olham e dizem: não consigo, não tenho capacidade, não vou chegar lá. O que é para conquistar? Não, nem vou colocar alvo, eu nunca vou conseguir chegar. Quantos estão assim, sem alma já? Mas existe essa palavra, tenha bom ânimo, e a palavra bom ânimo, em algumas traduções é entusiasmado. Fique entusiasmado. Por que entusiasmado? O que é entusiasmado para você? É feliz, entusiasmado, né? Eu estou quase como ansioso por algo bom. Usamos uma palavra ruim para descrever algo bom, né? Então entusiasmado seria isso. Mas a palavra entusiasmado é uma palavra grega, theos. Theos ou theos é Deus, ou in é dentro. Entusiasmado é quando você tem um Deus dentro de você, possuído por um Deus. Então essa palavra, ela está descrevendo de que para que você tenha entusiasmo, você precisa ter um Deus dentro de você. E dos muitos deuses que a história conta com D minúsculo, porque não são deuses, o único Deus, o Deus único,
quando entra no coração de um homem e de uma mulher, ele consegue trazer esse entusiasmo de verdade. Ele consegue trazer a visão correta, Ele consegue trazer o ânimo de volta, porque Ele é o Deus das nossas almas, é Ele que conhece a tua alma, Ele que pode te dar coragem, Ele que pode te dar vontade, Ele que pode direcionar você. Então tudo que Deus quer nessa noite, é um lugar dentro do seu coração, para que o desânimo se torne em entusiasmo, e você seja cheio da presença de Deus, e essa presença de Deus, possa te levar à conquista. Se Deus estiver dentro de você, você vai conquistar. Se você estiver cheio da presença de Deus, agora você está cheio da presença de quem? Está cheio do medo, você está cheio do desânimo, ou seja, sem alma nenhuma, uma pessoa que já não consegue sonhar. Mas se Deus estiver dentro de você, se você permitir que a presença de Deus entre, então você vai sair para conquistar, então você vai conseguir ter alvos claros diante de você. Josué se encheu da presença de Deus. Josué percebeu de que ele já tinha entregue seu caminho, ele não precisava ficar desanimado, ele já tinha deleitado o seu coração no Senhor, e como ele fez isso, ele entregou o seu caminho, agora era só confiar. E o texto que eu finalizo essa mensagem para você hoje é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Quantas vezes você já entregou o seu caminho nesse ano? Você veio na frente e você fez uma entrega: Senhor, estou entregando o meu caminho a Ti, estou entregando a minha vida a Ti. Só que o versículo não fala apenas entrega o teu caminho. O versículo tem uma vírgula e diz assim: confia nele. E aí é que mora o negócio. Porque você vai para casa e diz: Senhor, sabe aquele caminho que eu te entreguei lá? Estava pensando melhor aqui. Vamos deixar mais para frente esse negócio? Tu me devolve meu caminho, que eu estou precisando resolver os negócios que eu esperei aqui. Já passou aqui umas 12 horas. Como tu não fez nada, deixa que eu faço. E nós passamos uma vida cristã entregando o caminho, tirando o caminho, entregando o caminho, tirando o caminho. Eu entrego, mas não confio tanto assim. Mas a questão é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Deus não vai agir se você não confiar, e agir menos ainda se você não entregar. O ato de entrega já é um ato de fé, mas a confiança precisa determinar todo o restante até o agir de Deus. E é muito difícil, porque quando você veio à frente para receber uma cura, você entregou o teu caminho. Só que o confia nele mas ainda está doendo aqui, mas ainda estou com um sintoma, mas eu fui lá na frente, mas eu confia, continua profetizando. Eu sei que o Senhor vai me curar, eu sei que Deus vai agir, eu sei que Ele já agiu, eu sei que vai acontecer. Confiar é você dizer: eu estou entregando aqui o meu casamento, Senhor, mas continua tendo treta lá, continua tendo problema, não é mais eu que estou gerando, mas continua, porque tem gente que assim, entrega o caminho ao Senhor e continua sendo uma enfermidade dentro de casa, né? Não adianta. Eu entreguei o caminho ao Senhor, já não sou mais eu, é Cristo. Eu sou uma bênção, mas meu marido ainda não é, minha esposa ainda não é, mas eu estou aqui suportando. Por quê? Confia nele. Eu continuo orando, eu continuo intercedendo, eu continuo buscando. A coisa não está indo, mas eu continuo firme. E aí o processo vai acontecendo, porque a Bíblia, ela te garante algo: Ele agirá. É interessante que a Bíblia não fala assim: e pode ser que Ele haja. Não, se tu entregou o caminho, se tu confiou nele, Ele agirá. Você recebe isso? Ele agirá. É aquela amizade que não vai para frente, aquele negócio que ficou ruim entre vocês, eu entrego o meu caminho ao Senhor. É a minha situação familiar, eu entrego o meu caminho ao Senhor. É esse problema nos negócios, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Quantas vezes você vai ser tentado a tirar das mãos dele, mas continua confiando, porque Deus vai agir. Eu quero orar com você, se você quiser colocar-se de pé comigo nesse momento.